Olá, começa agora mais um Sala de Estar. No programa de hoje eu recebo aqui no estúdio da Unicruz TV a psicóloga Carla Binsfeld. Nós vamos estar conversando a respeito de Copa do Mundo. Vamos falar do perfil dos jogadores da seleção brasileira, de que forma essa derrota histórica contra a seleção da Alemanha afetou os jogadores e como que eles vão levar isso para a sua vida profissional. Mas antes, vocês aí de casa vão ver algumas manchetes de alguns jornais de repercussão nacional que falaram a respeito da parte psicológica que não foi trabalhada na seleção brasileira. O jornal O Globo estampou como manchete que a falta de acompanhamento psicológico à altura do desafio foi crucial para a derrota humilhante da seleção brasileira. Já o jornal O Tempo de Brasília falou que a parte psicológica voltou a ser tema de trabalho da seleção brasileira. No jornal Zero Hora, que é daqui do Rio Grande do Sul, o Caderno de Esporte destacou os desafios que a seleção brasileira teve que superar e a pressão. Abordou a preparação psicológica, que hoje é um diferencial de muitos times de futebol. Bom, primeiramente, Carla, seja bem-vinda ao nosso programa, é um prazer tê-la aqui conosco. E eu queria te perguntar se realmente trabalhar a parte psicológica no esporte é importante. Obrigado por esse espaço, por estar dividindo aqui, contigo, que a cada dia tem nos abrilhantado com ótimas entrevistas, ótimos trabalhos. Obrigada mesmo. Bom, realmente, pensar o que aconteceu com a nossa seleção é também pensar um pouco esse momento histórico que a gente vem vivendo. O que está no inconsciente, A gente tem que ter, assim, uma ideia, o que se tem aí de pano de fundo, A gente tem um momento em que nós estamos no próprio mal-estar da cultura do Freud, uma fragilização do laço social e do discurso, onde é nítido o que aparece no corpo do jogador. A gente percebe no jogo já da Colômbia, o inacreditável, que, nossa, quando o Neymar, que é um mito, ele sofre aquela lesão, a gente observa o rosto dos jogadores, parece que cai tudo, porque nós temos uma identidade brasileira em que a gente vê na literatura, principalmente no romantismo e no modernismo, que nós somos feitos de mito. O Brasil é um país que tem que ter o mito do Pelé, o mito do Ronaldinho e o mito do Neymar. Então, o que percebe? Que tecnicamente, esses jogadores, no sentido pessoal, eles têm uma performance alta. Emocionalmente, não foram preparados para isso. E, no sentido de equipe, não se trabalhou absolutamente nada. Então, óbvio que ia ter esse abalo, porque à medida em que nós temos uma crise, onde existem movimentos sociais na rua, onde não se tem um pacto político para a vinda dessa Copa, que é a Copa das Copas, que é um ideal, Como responder esse ideal? Sabendo o jogador que ele é vendido, ele é mercado hoje. Ele não está no... Por que não tem criatividade hoje no futebol? Porque ele virou mercado. Na época do Pelé, dava para se dizer que tinha uma criatividade. Tinha futebol arte. Tinha futebol arte. Agora hoje nós temos um mercado, um produto que é vendido de uma maneira sem nenhum respeito a esse sujeito jogador e muito menos ao povo, porque o povo, ele espera lá, na sua fragilidade também, daquele jogador, tudo aquilo que está no seu traço identificatório, que é o vitorioso, o que ganha bem, o vencedor, tudo aquilo que aquele trabalhador não consegue ter. Ele inspira, a inspiração dele é o futebol, é esse jogador. Então, da mesma forma, no outro lado do espelho, que a gente diz, o jogador não consegue, à medida que ele não é preparado, responder a isso.
Eu acho que essa Copa também trouxe uma responsabilidade muito grande para o jogador Neymar, porque todo mundo dizia que seria a Copa do Neymar, né? Então, o centro das atenções na seleção brasileira acabou sendo só o Neymar. Os outros acabaram como meros figurantes do time, né? Eu acho que talvez o time tenha se sentido perdido com a falta da presença física do Neymar na partida que foi a seguinte, que foi contra a Alemanha, onde aconteceu toda essa derrota horrorosa, né, que a Alemanha fez 7 gols e que ficou marcado, né? Eu li um comentário antes, quando eu estava produzindo o programa, que um psicólogo falou que, que essa marca ficou como uma tatuagem nos jogadores, né? Porque isso vai ser lembrado historicamente durante muitos anos. Né? Cada vez que o Brasil entrar em campo contra a seleção da Alemanha, isso vai ser relembrado. Cada vez que se falar na próxima Copa do Mundo, isso vai... Então, quer dizer, de que forma que se trabalha isso na cabeça de um jogador? Porque agora, esses jogadores continuam a sua vida profissional e eles continuam tendo que apresentar desempenho dentro de campo. Como é que se pode trabalhar isso com os jogadores para que eles consigam ter um up na sua carreira, se manter nessa carreira? Ou isso, para muitos jogadores, como é o caso do Fred, pode significar um fim de carreira, um total fracasso? Então, como a gente está no momento, né, da vida, que as relações estruturais elas estão muito frágeis, o que você vai ver em termos desse atleta? Né? Aquele atleta que teve um investimento, como o Neymar. O Neymar, a gente diz assim, ele não teve um pai como o Michael Jackson, que era tirano. Mas ele teve um pai que ele chegava do treino, ele ia treinar novamente, tinha um investimento ali. Né? Esse perfil de jogador, ele vai fazer dessa crise, ele vai ser mais fácil, dá para dizer, ou vai ter mais possibilidade de lidar com essa frustração. É que nem no trabalho, tu idealiza, eu idealizo que eu vou em tal lugar, eu vou apresentar dessa forma, eu vou falar tal coisa, eu vou hoje atender dessa maneira, eu vou fazer uma entrevista maravilhosa e de repente frustrou, né? Tem uma frustração. Bom, está aí o sofrimento, né? Então, existe um sofrimento, existe um luto, né? É uma morte em vida. O que se faz com a morte em vida? Né? Você vai colocar toda a sua história em xeque. Você vai ter que fazer uma reflexão e buscar de algum lugar uma reinscrição da sua história. Então, quem tem estrutura, quem tem investimento, ou um bom profissional que possa fazer um bom investimento, né? Com certeza, essa crise vai fazer valer no sentido de repensar que política, né, que economia e criatividade, elas têm que estar cada um no seu espaço. Isso é uma das coisas, né, que a gente percebe, porque esse inconsciente dentro de uma equipe está ali. O que o Brasil queria? Uma parte queria que realmente o Brasil perdesse. O que é a outra parte que o Brasil queria? Que ganhasse. Né? E o que os jogadores desejariam ou desejavam? Possivelmente tinha representantes significantes de cada uma dessa parte da população. Aí não tinha coesão, né, de equipe. Bom, dito isso, cada sujeito jogador, ele tem que sim se retrabalhar. O que ele quer como um atleta? Ele quer ter sua autonomia como profissional, ou ele quer continuar ganhando seus trilhões, perdendo ou ganhando? Né? Aí vai depender muito de valor, muito de crença. O que ele quer para a sua carreira? Né? Ou ele realmente quer se valorizar com a sua autonomia e fazer o seu trabalho para dar o que, né, muitos, como Davi Luiz, disse que queria dar felicidade para o povo brasileiro. Né? Então, Tu tocaste agora no nome do Davi Luiz, e o Davi Luiz foi um dos jogadores que a mídia mais comentou
a atitude dele perante as câmeras e a maneira como ele se posicionou. Ele chorou muito nos depoimentos que ele deu e ele falou que ele queria dar essa alegria para o povo, né? Para o povo brasileiro, que é um povo tão sofrido, que é um povo que merece. E ele reconheceu que o trabalho deles, né, em campo não foi efetivo. Toda essa humildade que o Davi Luiz teve e que os outros jogadores não tiveram, né, no momento em que terminou a partida, tu acha que isso divide um pouco esse peso, essa responsabilidade ou não? Sim. Inclusive, ele retrata ali o que acontece nos bastidores. Esses são os bastidores. Quem está no bastidor do poder essa Copa, e não adianta a gente recalcar ou fingir que isso não acontece. Sim. Nós temos a FIFA poderosa, nós temos um Estado poderoso e nós temos pessoas que não queriam que acontecesse. Sim. Isso tudo está permeado. E tudo que esse jogador está dizendo para o povo brasileiro, que ele queria a arte, que ele queria a criatividade, ele queria o espetáculo, que é o significado do esporte, né? Que é justamente... É uma sublimação da dor humana, né? O esporte, a cultura, esse é o significante. Quando isso começa a virar produto de mercado, começa a esquizofrenia, né? E começa o fracasso e, com certeza, essa morte simbólica que foi da seleção. Isso é reflexo da falta de um pacto, né? Seja político, seja cultural, desse país hoje, que está em crise. De certa forma, eu acho que o povo brasileiro também já esperava isso, porque o povo brasileiro sabia que a seleção tinha bons jogadores, mas sabiam que em conjunto eles não jogavam o futebol individual que eles jogam em outros times aos quais eles pertencem. Mas na realidade o brasileiro, o povo brasileiro acreditou, se sentiu esperançoso com essa Copa, né? Mesmo sabendo que o Brasil não tinha condições de ir muito adiante, né? Então, assim, o que eu percebo é que o povo ele apostou tardiamente. Esse investimento de energia para a seleção foi assim, não, eu não vou ceder. Quando se consegue separar, né, o que é futebol do resto, o povo vem com tudo, vibrando. De todas as tribos, né? Se eu diria hoje, o responsável pelo fracasso disso são todas as tribos, por falta de planejamento, por falta de pacto, né? Agora, ainda bem que ainda tiveram bom senso, né? Teve um certo pacto ali no final, que é de receber os estrangeiros. Por isso que terminou ainda sendo a Copa das Copas. Né? Mas, em relação... A esse jogador, ele é o símbolo, né, de que futebol, o esporte, ela é do povo, é da criação, é da sublimação da dor, né, de poder a gente pensar num mundo melhor. Né, é para transformar essa cultura do ganha-ganha, né, numa cultura mais humana. Então, para mim, ele foi um símbolo disso. Ele esburacou, né, toda a imagem do fracasso, por um lado, e toda a imagem do ganha-ganha. Então, ele foi um símbolo para mim, é um jogador que eu gostei muito. Assim. Me diz uma coisa, Carla, a gente acompanhou pelas notícias que saíram na mídia que a seleção brasileira, que a comissão técnica da seleção brasileira realmente não se preocupou em trabalhar a parte psicológica dos jogadores, que isso foi muito pouco trabalhado e que não foi um trabalho permanente, né, que antecedeu a Copa e que continuou durante a Copa. Ele começou quando o Brasil, depois que o Brasil jogou contra a Alemanha e perdeu, que eles resolveram chamar uma psicóloga e trabalhar um pouco isso para que os jogadores se fortalecessem um pouco para o próximo jogo, para ter a possibilidade de ficar com o terceiro lugar. Esse trabalho foi chamado tardiamente, porque a gente pensa que, né, a gente sabe que tem outras seleções que esse trabalho é fixo. Claro. E que é importante, né? Muito, né? Eu vou puxar a brasa aqui para o meu assado. Na verdade, assim, nós temos um problema sério ainda na nossa área da saúde mental, que é uma cultura que acha que as pessoas, elas são robôs, né? Que elas não têm sentimento, não se tem ali, muitos, como o gestor
né, dessa Copa, ele pensou no lucro, né? Ele pensou em vender pela identificação, né? E algo para o imaginário do povo, né? Do mundo todo, porque isso é produto, né? Isso é rentável. Claro. Mas não pensou realmente como que esse trabalhador jogador, né? Ele pensa, o que ele sente. E assim como em todas as outras organizações, né, as que são mais tradicionais, não coloquem em evidência o trabalho da psicologia, né? Porque é bem isso, né? Às vezes a pessoa, ela teve uma criação em que ela só ganhou, a primeira frustração, ela cai. Então, e a gente sempre vai cair, a gente sempre vai lidar com o nosso fracasso em algum momento. E a questão é, né, como dizia Nietzsche, né, tudo que não me mata me fortalece. Então, é um tanto isso, né, que a gente como psicólogo, como psicanalista, procura trabalhar. Sim. O que fazer com uma crise, né? O próprio trabalho da psicanálise, o que a gente faz? É justamente observar os traços identificatórios que coloca em questão para cada sujeito tudo que eu espelho no outro não é do outro, é meu. Sim. Né? Então, você imagina o quanto é frágil isso, principalmente no momento em que a gente não tem investimentos estruturais e que nós não temos identidade. Quando nós somos tomados pela Alemanha, coesa, robusta, com musculatura, né? Um espírito de equipe, meticulosa, né? Sem ser passional, fazendo a sua função, o que acontece conosco? A gente se olha, né? Eles olham, bom, estou morto, o meu mito não está aqui, né? Não tenho com quem me identificar. Não tenho o que fazer. O que eu vou fazer? Ali começa o processo de luto. Daí você vê no jogador, assim, clinicamente falando, eu observava aquele cansaço, aquela falta de energia. É como se ficasse tudo opaco no campo. É como se caísse, né? Acabou o pôr do sol. Né? Então, é muito difícil você conseguir, de uma maneira prática, só técnica, sem lidar com o emocional, fazer com que haja equipe. Porque dentro de uma equipe vai ter um mal-estar. Dentro da equipe você vai gostar do teu companheiro ou não, né? Você vai olhar, esse cara aí é meu concorrente do outro clube. A gente tem essas identificações com as pessoas. Esse assombramento que é meu, né? O que é um trabalho? É justamente você se responsabilizar que o traço é teu e saber como lidar com esse outro e colocar nisso um objetivo, uma meta. Então, quando se tem um trabalho em que a parte emocional, os traços identificatórios estão trabalhados, dá para organizar aí o coach, né? Dá para organizar muitas coisas em relação ao esporte, né? Em relação o que ele significa para esse atleta. Né? Se ele só pensar, eu vou vencer, e não pensar, não, eu tenho que construir para vencer. Se ele pensar, eu vou vencer, ele vai cair. Né? Agora, se eu pensar, eu tenho que treinar, eu sou o número 1, mas eu tenho que treinar. Agora, se eu sou o número 1 e eu não preciso mais treinar, eu estou morto. Acabou o atleta. Né? Então, o quanto aí tem que ter, sim, trabalho emocional. Né? Isso em todos os lugares. Sim. Né? E a gente tem que estar sempre aprendendo a realmente lidar com essas frustrações, porque no dia a dia, seja jogador de futebol em campo, seja qualquer outro profissional, a gente tem que lidar com as adversidades, as frustrações que aparecem, né, na vida da gente. E tem que saber se levantar e se reerguer o tempo inteiro, porque a gente não pode ficar caído, né? A gente tem que saber reagir também, né? Então isso é importante. Tu falavas uma coisa, tu estavas falando uma coisa e eu fiquei me lembrando, eu acho que essa falta de trabalho da parte psicológica pela comissão técnica, eu acho que demonstra bem o quanto também a Copa foi um produto para o Brasil. Foi um produto. Porque assim, se a gente parar para pensar, é impossível se trabalhar uma Copa em casa, onde se tem toda uma pressão, né, de se ganhar, de ser vencedor, de levantar a taça,
E o lado psicológico desses jogadores, que a pressão existiria se não fosse no Brasil, sendo no Brasil muito mais, né? Então eu me pergunto às vezes como que a seleção, né, como que a comissão técnica não se atentou para isso, não achou isso um fator importante? Ou será que deixaram a comissão técnica se bastar e se organizar? Tem essa questão também, A gente que né? trabalha com bastidor do poder, sabe, né? Entende muitas coisas que acontecem. Assim, para a gente se questionar, um cara como o Filipão, que dá uma entrevista a partir da sua dor, ele dá uma entrevista no final precisa. Ou seja, se ele conseguisse ter transmitido aquela frieza na devolução que ele deu para os repórteres, perguntando se ele ia sair, se ele não ia sair, ele deu uma devolução, olha, a CBF vai resolver isso. Ele foi assim de uma frieza. Era isso que os jogadores tinham que ter em campo. Sim. Né? Então, uma pessoa que ele já vem de uma federação de 2013, né, que ele ganhou, né, de uma outra Copa também, de duas vitórias, ele ia fracassar tanto assim? Então, é algo assim que eu posso dizer eticamente aqui, que a gente precisa se questionar. O que aconteceu com esse cara? E, além do mais, a psicóloga, que é a Regina Brandão, fui fazer meus temas de casa, né, quando você me convidou, e fiz contatos, enfim, inclusive com o pessoal dela, com ela. E o que ela não foi contratada para estar lá todos os dias. Sim. Ela foi contratada para estar algumas vezes. Quer dizer, que trabalho é possível um profissional da psicologia, né, reunir com esse grupo algumas vezes? Tem que reunir desde o início. Sim. O que significa para cada um essa Copa do Mundo, qual é o potencial que tem cada um, para quem que eles vão responder, apesar de tudo. Apesar de toda a crise, apesar de toda a pressão, como é que cada um vai lidar com isso? Esse seria o trabalho, né, para início. E a partir daí, é bem isso. Tudo aquilo que eu me tomo é porque em mim não está resolvido. Né? Porque poderia ter todas essas pressões, mas se para cada jogador estivesse fortalecido e resolvido, e a equipe resolvida, nada poderia ter abalado a coesão da equipe. Né? E do próprio Neymar. Carla, para que a gente possa encerrar, porque a gente teria assunto aqui para ficar uma tarde inteira conversando, mas não podemos, eu queria que tu me falasse a respeito da psicologia voltada ao esporte, que ela tem sido uma grande aliada, principalmente para o trabalho em equipe, né, e que eu acho que é muito importante a gente falar, porque às vezes as pessoas acham que a psicologia pode auxiliar as pessoas na vida pessoal e podem não auxiliá-las na sua vida e no seu mercado de trabalho, e isso é um mito que a gente tem que desmistificar, e eu acho que a psicologia sempre tem suporte para nos ajudar, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho disso. Tanto no esporte como nas carreiras, a gente acompanha carreiras hoje em dia, né? Porque muitas vezes, tanto um jogador, né, que a gente está tratando aqui o tema, como qualquer outro profissional, a demanda é do pai e da mãe e não é demanda sua, não é desejo seu ser aquele profissional, né? Então, muitas vezes dá certo, né? Como o caso do Neymar, né? Ele tinha algo que ele já vinha investido do pai dele, né? Bom, tá dando certo. Né? Por outro lado, acontece, vamos pegar uma outra profissão, o Michael Jackson, né? Foi investido desde criança e tal, muita tirania, né? Deu no que deu, né? Foi que ele não suportou. Sim. Né? Teve um vazio ali na sua criatividade, o que realmente ele desejava da vida, tanto é que ele não queria crescer. Né? Ele estava ali colado, né, naquela relação parietal. Então, o acompanhamento hoje, tanto de carreira como do esporte, ela é fundamental. É fundamental para você saber o que você tem de ponto forte, o que você tem para ser trabalhado de ponto fraco. Né? Então, o que é influenciável? Um jogador de futebol não pode ser assim influenciável. Né? Ele tem que procurar fazer o seu trabalho e responder um resultado, e um resultado que lhe é imediato. Claro. Né? Então, enfim, a psicologia hoje, ela está
com diversas faces, né, na área do trabalho. Hoje nós temos também um outro trabalho que é o coach, né? Eu sempre digo, quem tem a estrutura bem organizada, dá tranquilamente para trabalhar, né, um foco, meta e resultado. Então isso a gente vê nas grandes organizações, a gente vê em empresas, a gente vê nas carreiras que isso tem realmente sucesso. Né? Agora, aquelas pessoas que estão mais frágeis, que não sabem para onde, né? Não sabem quem eu sou, não sabem para onde eu vou, o que eu quero da vida, sim, tem que se tratar, tem que descobrir para colocar uma meta e começar a se organizar. Né? E o sucesso, toda a prática que a gente tem aqui em Porto Alegre, o resultado ele é maravilhoso. Assim. E a psicologia está aí para ajudar as pessoas, né? Seja na vida pessoal, seja na vida profissional. É verdade. Queria te agradecer demais a tua participação aqui no Sala de Estar. Foi muito bom conversar contigo e poder estar dividindo com o pessoal lá de casa um pouquinho dos conhecimentos que tu nos trouxe. Obrigada pela oportunidade. Um abraço a todos. O programa de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana a gente tem um encontro marcado. Até lá!